Boa noite, amigos e amigas, como estão? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial, para falar um pouquinho sobre a espiritualidade, para falar um pouco sobre esse fenômeno da mediunidade que todos nós temos, de alguma forma, o próprio Kardec disse, mas que só em alguns isso se manifesta de uma forma mais forte, mais efusiva, mais presente, né? Através exatamente das características diferenciadas que se apresentam essas mediunidades, né? A fortaleza ou a intensidade do fenômeno é o que vai determinar se você é médium ou se você não é, né? A eclosão da mediunidade, ela pode se dar em várias épocas da nossa vida, nós podemos nascer com ela, né? E desde pequeno sentir algumas coisas, ver algumas coisas e tal, e pode ser que isso também não ocorra nunca em nossa vida, ou em nossas vidas, né? No meu caso em particular, isso ocorreu desde que eu me entendo por gente. Começou muito cedo, desde pequenininho, as coisas começaram a acontecer comigo. Me lembro muito bem, me recordo muito bem que em determinadas épocas eu meio que lutava com determinados monstros dentro de casa. E alguns vão dizer assim, isso pode ser construção mental, problemas psicológicos, e realmente isso pode acontecer. Inclusive, na época, eu fui levado para diversos médicos, para clínica psiquiátrica, para médicos, etc. e tal. Me lembro muito bem, até hoje agradeço muito a minha mãe por ter me defendido nesse caso aí, né?
porque ela simplesmente, como uma leoa, não deixou. Eu me lembro que na época eu fui para uma clínica, para um médico muito famoso no Recife, que tratava, que era pediatra e me parece que psiquiatra, lidando com essa área do psique. Ele tratava muito crianças. E na época ele me indicou para uma clínica, era Dr. Zaldo Rocha, se não me falha a memória. E ele me indicou para uma clínica e minha mãe me levou para essa clínica. Quando chegou nessa clínica, viu aquela confusão, aquela balbúrdia, né? Crianças chorando e toda aquela agonia daquela época, né, gente? Vamos imaginar aí, eu, com 5 anos de idade, em 1971, né, não existia a modernidade que hoje existe nas clínicas psiquiátricas, nas clínicas que estão instaladas por todo o Brasil, por todo o mundo. Não existia nada disso, era a época do eletrochoque, era a época de várias situações assim que são extremamente desagradáveis, que hoje não se usa mais. Algumas dessas técnicas não se usa mais. Mas ela, vendo aquele quadro lá, ela disse assim, poxa vida, eu não vou deixar meu filho aí de jeito nenhum. E a mediunidade continuou, né? Na adolescência, eram muitos pesadelos, muitas manifestações anímicas, sonambúlicas, muitas percepções e sensações dos ambientes. Eu sempre fui um médium saneador, né? Aquele que entra no ambiente e termina absorvendo tudo que o ambiente tem. Essa semana mesmo eu tive no aniversário de uma pessoa e ao chegar lá eu me senti mal, né? Comecei a me sentir mal por conta das energias presentes e tal. E isso é uma coisa comum para mim. Naturalmente, vem exatamente essa pergunta que não quer calar, né? A mediunidade, desenvolver ou não desenvolver? Né? Primeiro, a palavra desenvolver. Antigamente eu não gostava dessa palavra, e até por conta das correções fundamentais do espiritismo e tal, se falava que desenvolver a mediunidade não se desenvolvia, mas sim se estudava. Hoje, eu tenho uma percepção diferente. Eu acho que mediunidade se desenvolve e mediunidade se estuda. Primeiro, a gente precisa estudar a mediunidade para saber os próprios potenciais. O que é que está acontecendo conosco? O que é que está surgindo na nossa vida? Por que é que nós sentimos o que sentimos? Por que é que nós pensamos da forma que pensamos? Porque nos sentimos mal em determinados momentos da nossa vida, sem ter nada fisicamente. Então, são vários questionamentos que eram necessários, são necessários, e só através do estudo, porque quando a gente não ignora, quando a gente sabe de alguma coisa, a gente começa a procurar e começa a se curar, porque só sabendo, só conhecendo, é que a gente encara a coisa de frente, que a gente não tem medo, que a gente não tem nenhum temor. Mas desenvolve também. Primeiro, estudar. Segundo, desenvolver. Porque o desenvolvimento mediúnico, a Amélia está dando boa noite. Boa noite, Amélia. Tudo bom, querida? Como é que você está? Tudo jóia? Tá a Amélia, tá a Etienne. Oi, Etienne, tudo bom? Jefferson Lima também está assistindo. Então, quer dizer, já deu boa noite também. Boa noite, Jefferson, tudo bom? Então, eu acho que desenvolve também. Porque a primeira coisa é o seguinte, a partir do momento em que você começa a estudar e começa a praticar a mediunidade, e aí eu quero, assim, levantar uma polêmica que dentro do espiritismo, sei lá, a gente sempre discutia isso, eu achava extremamente ineficaz. Hoje em dia, nós temos o Centro de Expansão Consciencial, que é um centro universalista, não é um centro espírita. Tá? Então, muita gente diz assim, mas o que Wagner faz não é espiritismo. Não é mesmo, não é espiritismo. Nós nos baseamos nos fundamentos de Kardec. Mas aqui nós utilizamos várias coisas, tá? Tudo que é útil, tudo que vai servir para o bem, tudo que vai resolver o problema da pessoa que está nos consultando, que está vindo nos procurar, nós vamos utilizar sem nenhum padrão de milindres e etc e tal. E sem nenhum misticismo. Vale a pena dizer isso também. Todas as técnicas são utilizadas aqui e todas elas funcionam muito bem. Então, se todas elas funcionam muito bem, eu não vou deixar de usá-las,
porque Kardec não falou. Kardec não falou um monte de coisas e depois surgiram várias coisas, por exemplo, os livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, é um grande exemplo disso, onde, basicamente, nos livros Evolução em Dois Mundos, Ação e Reação, o próprio Nosso Lar, o Princípio de Tudo e tal, surgiram coisas que Kardec não tinha dito, e mesmo assim, hoje é adotado pela doutrina espírita, pelo movimento espírita, não pela doutrina espírita, mas pelo movimento espírita. Então, significa dizer que muitas das coisas que nós não adotamos e dizemos que isso não existe, é por puro preconceito, ou então porque ainda não chegou o tempo de ser revelado de forma completa. Um outro dia eu vendo um vídeo de Robson Pinheiro no YouTube, eu achei muito interessante o que ele colocou. Ele disse assim, a mediunidade e os momentos mediúnicos pelos quais nós passamos aqui no nosso planeta, né, desde a codificação do Espiritismo em 1857, começo da codificação, com o primeiro livro publicado, que foi o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, nós temos tido aí uma evolução muito grande, né? O primeiro momento foi um momento de fundamentação do Espiritismo, de concretização da doutrina espírita e etc e tal, e aí podemos citar aí o próprio Allan Kardec, o Leon Denis, vários outros, Camille Flammarion, depois aqui no Brasil, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, e etc. E tal. Então, vários ícones do espiritismo, daquele primeiro momento, onde o espiritismo realmente se consolidou, e a gente deve toda a homenagem a esses espíritos fantásticos que nos trouxeram assim, conhecimentos fabulosos, até mais ou menos 1920 e pouco. Depois surgiu Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e vários outros, né? Cílio Maes e tal, são vários outros que psicografaram obras fantásticas, maravilhosas, e todas, assim, mais ou menos doutrinariamente corretas ou ajustadas. Por quê? Porque algumas delas fugiam o conceito tradicional do espiritismo trazido por Kardec, dos fundamentos. E eu me lembro muito bem que em determinadas épocas, e até isso está na história, se quem quiser pode estudar e pode olhar, em determinadas épocas os livros de André Luiz foram rechaçados pela Federação Espírita Brasileira. Significa dizer que naquela época, quando surgiram as inovações, também surgiram as opiniões contraditórias, o que é normal, porque toda novidade traz um espanto, causa exatamente uma quebra de paradigmas, e nessa quebra de paradigmas as pessoas se assustam, porque não é nada confortável quebrar paradigmas. Significa dizer que a gente tem que admitir que determinadas coisas não é bem daquele jeito que acontecia, é até daquele jeito, mas acontece um pouco mais, não é bem daquela forma que surge. E a própria característica dos espíritos, relatado por André Luiz, que eu costumo chamar de repórter do mundo espiritual, mudou completamente as obras de André Luiz, né, os livros psicografados por Chico Xavier de André Luiz, do espírito André Luiz, que é Dr. Carlos Chagas, foram livros fundamentais, quer dizer, basilares hoje em dia para o estudo da doutrina espírita, quanto à comunicação dos espíritos, a vivência dos espíritos no mundo espiritual e etc e tal. Mas essa foi a segunda metade, né, que foram os primeiros 70 anos, segundos 70 anos, e tem o terceiro 70 anos, quer dizer, a terceira fase desses 70 anos, mais 70 anos, que começou em 1997, e que está indo até hoje, né? Nós temos aí o quê? Um boom de médiuns espíritas, né? Que trouxeram assim, novidades fantásticas. Um deles, o Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, vários outros, tá? Certo? Quer dizer, uma quantidade muito grande de pessoas ou de médiuns trazendo realidades maravilhosas. E Robson falava nesse livro, que eu acho, ou nesse vídeo, desculpa, que eu acho fantástico, que a mediunidade, para cada médium, se configura um mundo espiritual diferente. Hoje eu assisti num episódio de EQM, de experiência de quase morte, de um senhor já, e ele disse que quando teve a experiência de quase morte, que foi para o mundo espiritual, ele viu diversas realidades, mas que aquilo ali que ele tinha visto era apenas a realidade que era permitido ele acessar. Assim são os médiuns também.
quando começam a psicografar, psicofonar, ver, enxergar o mundo espiritual, eles veem, psicografam e percebem um mundo espiritual um diferente do outro. Porque o mesmo local que você visita, por exemplo, eu até dei esse exemplo um outro dia, né? Você vai para o Rio de Janeiro, se você foi um turista que apenas visitou o Corcovado, né, que visitou o Pão de Açúcar, que visitou ali Ipanema, Copacabana e etc., a zona sul do Rio de Janeiro, e mais os pontos turísticos, você não conhece o Rio de Janeiro inteiro. Você não pode falar que, por exemplo, que a bandidagem não existe lá, porque você não teve contato com ela. Né? Você não pode falar que não existe morros, miséria, fome, drogas e etc. e tal. Por quê? Porque são duas realidades de Rio de Janeiro diferentes. A realidade que você enxerga, tá certo? Como turista, como visitante, e a realidade das pessoas que moram lá, que vivenciam lá. Até as pessoas que vivenciam na mesma cidade têm realidades ou percepções de realidade completamente diferentes. Né? Por exemplo, nós estamos aqui em Caruaru, Pernambuco. Eu conheço muito bem o meu bairro, Maurício Nassau, outros bairros circunvizinhos e tal, mas existem realidades em Caruaru que eu não conheço, embora a cidade seja muito pequena, com apenas 300 mil habitantes, mas é uma cidade muito pequena, então eu não conheço tudo em Caruaru, mesmo a cidade sendo pequena. Avalio uma cidade grande como Rio de Janeiro, avalio o plano espiritual, com suas várias dimensões de pensamento, de frequência, etc. e tal. É impossível isso acontecer, tá, gente? Então, quando se fala, por exemplo, em mediunidade, o Robson disse que cada um tem uma percepção diferente do mundo espiritual, que tem tudo a ver com o pensamento, tem tudo a ver com o nosso sentimento, tem tudo a ver com a nossa vibração, nosso comportamento atual, agora, que nos faz ter percepções mediúnicas completamente diferentes, diversas umas das outras. Então, também a mediunidade, para ser desenvolvida, é preciso hoje que você tenha o conhecimento, ou então passe para os médiuns não só a programação do estudo mediúnico da Casa Espírita ou da Federação Espírita Brasileira. Nós devemos desenvolver a mediunidade hoje com os olhos abertos para as diversas realidades de cada pessoa que se apresenta em nossos ambientes de estudos. Tá certo? Aqui mesmo no SEC, nós fazemos questão de levantar essa bola de uma forma muito educada e muito consciente, sem críticas a ninguém, que ninguém está aqui para criticar ninguém, tá certo? Mas, naturalmente, por exemplo, o velho modelo de antigamente, de que, para desenvolver mediunidade, para você entrar numa sala mediúnica, você precisava passar simplesmente o quê? 10 anos como é? Aqui estão alguns resultados da web. Você passar assim 10, 12 anos no estudo mediúnico, você praticamente perde a tua vida, né? Você passa 5, 10 anos numa escola mediúnica sem exercitar a tua mediunidade, portanto, você pode até desencarnar sem assumir a missão que você veio assumir aqui na Terra. Não é assim? Passar 10, 12, 15 anos estudando mediunidade, sem entrar na sala mediúnica, sem servir como médium, naturalmente você pode perder a tua missão como médium aqui. Então, eu acho assim, exagerado, sei lá, essa coisa de colocar datas, tempo para se desenvolver a mediunidade. Acho exagerado você dizer que, como é um médium, por exemplo, não, ele chegou a primeira vez, então ele não pode entrar na reunião mediúnica prática porque ele nunca participou dali daquela casa. Mas se ele participou de outras, né? Se ele teve vivências em outras casas espíritas ou umbandistas e etc., por que ele não trazer a contribuição dele, se ele conhece? Eu sou extremamente contra, por exemplo, um neófito, uma pessoa que nunca teve contato com a mediunidade, só teve o contato, que é aquele contato que explode, né? Que as pessoas te chamam de doido porque você está vendo, porque você está percebendo, está escutando, te chamam de esquizofrênico e etc. e tal. Aí eu acho temerário, porque aí você precisa avaliar muito bem a pessoa, descobrir o que é que a pessoa está passando, sentir se realmente ela tem potencial para entrar numa sala mediúnica. Primeiro ela precisa estudar. Muitas vezes o médium tem também problemas psíquicos e aí é preciso tratar. Eu concordo plenamente com isso.
E muitas vezes o médium tem muito medo de entrar numa sala mediúnica porque tem medo de espíritos. É muito curioso isso, né? Porque um outro dia eu vi até uma coisa bem engraçada num dessas histórias que se conta de Chico Xavier. Chico disse que uma vez uma senhorinha, né, começou a dizer que fez um pacto com o marido, né? Para que quando o marido desencarnasse, ou ela ou o marido, a combinação era a seguinte, que um vinha dizer ao outro que estava bem, como era o mundo espiritual. E assim combinado, os dois viveram a vida deles, e em um determinado momento o marido desencarnou, e ela ficou só em casa. E aí, quando foi um determinado dia, chegou essa senhora muito assustada para conversar com o Chico Xavier, dizendo assim, Chico, eu estou desesperada porque eu tive um contato com meu marido. Ele disse, mas que maravilha. Ela disse, maravilha nada, diga a ele que sai lá de casa, porque ele veio e disse, fica querendo falar comigo e tal, e eu fico me escondendo, não quero falar com ele. Quer dizer, essa é a reação dos espíritas que não conhecem os espíritos, ou até que não tem firmeza de propósito. É assim, é como se o espiritismo para algumas pessoas fosse apenas uma abstração. A comunicação dos espíritos fosse assim uma coisa fantasiosa, que todo mundo acha bonitinho, mas que ninguém nunca teve contato com isso, ou não quer ter contato com isso. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que não gosta de ser médium. Várias pessoas já chegaram para mim e disseram assim, Wagner, é a mesma coisa, tem jeito da gente eliminar a mediunidade, não passar mais pela mediunidade? Eu digo, olha, infelizmente, não, porque mediunidade não se cancela, tá certo? Às vezes a mediunidade, as faculdades mediúnicas são suspensas em determinados casos muito especiais, como, por exemplo, quando você adoece, quando você está passando por um problema e etc. A espiritualidade, de certa forma, ela toda os seus sentidos, quer dizer, ela trabalha para você não ter determinadas sensações, ou então em determinadas épocas da sua vida que você precisa viver bem a tua vida material. Por exemplo, muitas vezes a eclosão da mediunidade se dá na maturidade, a eclosão maior da mediunidade, quando você passa por aquela fase que a gente chama de fase das conquistas materiais, né? Quer dizer, quando você, sei lá, já ganhou dinheiro, quando você já fez sua vida, você já comprou sua casa, seu carro, fez suas coisas e tal, ali, naquele momento, naturalmente, a espiritualidade, respeitando o teu momento especial de conquista material, de sobrevivência, muitas vezes, ela adia o processo de eclosão total da tua mediunidade para uma época mais na frente, sei lá, os 50 anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, onde você já está com a vida mais ganha, você já está com a vida mais tranquila, então a tua mediunidade surge. Outras vezes a mediunidade surge, gente, com alguns traumas, né, algumas coisas que acontecem e tal. Por exemplo, o EQM, que eu falei agora há pouco, a experiência de quase morte, geralmente faz eclodir a mediunidade. Você tem um acidente, o coração parou e tal, você passa alguns minutos sem, ou então entra em coma, passa algum tempo sem estar em vigília, e você vai para o mundo espiritual. Então, quando você volta desse processo e dessa experiência, você tem a tua mediunidade eclodindo, né? Surge alguma coisa, você vê, você escuta, você percebe, você nota o ambiente, então você começa a perceber as energias e começa também a trabalhar a manipulação delas e até saber controlá-las, porque não é raro que os próprios espíritos instruam isso lá no mundo espiritual, é muito curioso. E isso acontece, lógico. Mas vamos estudar isso de uma forma mais completa, gente. Eu vou apresentar para vocês aqui, vou passando, como sempre, e vocês vão acompanhando junto comigo. Eu não vou aparecer, naturalmente, e vocês vão acompanhando comigo todo o processo, tá certo? Vamos lá. Então, vamos trabalhando aqui. Primeira coisa, né? Sou médium, né? Um dos questionamentos que a gente sempre se faz, né? Geralmente as pessoas dizem, não, porque eu senti isso, eu senti aquilo, Wagner. E eu queria saber se eu sou médium.
Eu digo, poxa, a única pessoa que pode dizer isso é você mesmo, através das suas sensações. Nós que temos um pouco de experiência, né, porque nós não podemos afirmar absolutamente nada, nós percebemos determinadas características pelo que você mesmo fala, ou então pela dica que algum espírito que está ao nosso lado, porque nós temos também a mediunidade, nos diz. Muitas vezes os espíritos chegam para mim e dizem, essa pessoa é médium, Wagner, precisa desenvolver a mediunidade, precisa estudar mais sobre os potenciais que ela tem. Então, conversa com ela, já que ela procurou, então é porque ela está precisando, então provavelmente você vai precisar fazer com que ela estude a mediunidade. Aliás, isso até justifica essa nossa dedicação aqui no SEC ao estudo da mediunidade, ao processo de desobsessão complexa, né? Por que é que nós estudamos mediunidade aqui? Por que é que nós trabalhamos com desobsessão complexa quando eu podia estar com boi na sombra, como dizem por aí, né? Fazendo só a parte de psicoterapia, não me envolvendo com essa área espiritual. É que, gente, quando eu estava há uns 2 anos atrás numa casa espírita, percebi determinadas movimentações e percebi, assim, que as pessoas não estavam estudando mediunidade com profundidade como deveria estudar, não estavam fazendo a reunião mediúnica da forma como deveriam fazer, e eu não estou aqui com pretensão nenhuma, tá, gente? Mas a espiritualidade me alertou e me pediu para que eu assumisse essa batuta, né, pegasse nesse cabo de enxada e começasse a capinar a estrutura mediúnica. E nós começamos aqui com um curso de paranormalidade, onde, nesse curso, o que era a intenção da espiritualidade, ou a instrução que eles me deram foi, o primeiro passo, você faz um curso sobre paranormalidade, e aí explica a diferença existente entre paranormalidade mediúnica, tá certo? Ou paranormalidade anímica, tá certo? Anímica da própria alma, do próprio ânimos, alma, tá certo? E a mediúnica, aquela que você tem o contato com os espíritos. E aí eu fiz essa explicação, tivemos um grupo aqui, e desse grupo deveria surgir o grupo de médiuns, né? Por incrível que pareça, veja como a vida é, né? Por mais planejamento que nós façamos, né? Por mais preparações que movimentos que nós tenhamos em relação ao que nós pretendemos fazer na nossa vida, nem sempre é do jeito que a gente quer. Por incrível que pareça, desse grupo de preparação mediúnica de paranormalidade, de estudos da paranormalidade, não restou nenhum médium. Quer dizer, nós não temos nenhum médium aqui dentro que fez esse primeiro curso de paranormalidade no começo de 2019. Tá certo? O que significa dizer que muitas vezes foge do nosso controle mesmo, a gente não sabe muito bem, e depois o grupo que está agora é um grupo completamente diferente, mas que entrou logo depois. Por conta desse curso de paranormalidade, as pessoas começaram a ter interesse, começaram a me procurar, a participar das reuniões mediúnicas, dos estudos mediúnicos, porque quando terminou o curso de paranormalidade, imediatamente nós começamos a trabalhar com o estudo da mediunidade presencial aqui no SEC, que até hoje às quintas-feiras, a partir das 19 horas, vai até às 20h30, e de 20h30 em diante vai o processo de práticas mediúnicas e desobsessão complexa. Nós fazemos os dois trabalhos, né? Colocamos o médium para praticar, e principalmente com uma técnica nova chamada apometria, né? Apo, que significa afastamento, metria, medida do afastamento ou desdobramento. A gente trabalha no processo de desdobramento, os tratamentos de obsessão, principalmente das obsessões complexas. Tá certo? Mas isso tudo surgiu de uma forma muito, muito curiosa, né? Começamos com o estudo da paranormalidade, depois entramos no estudo mediúnico. Foi fantástico, foi maravilhoso. E hoje nós temos um grupo muito bem estruturado. Muitas pessoas me perguntam assim, Wagner, e como é que a gente percebe que é médium? Veja, primeiro você, segundo uma conversa com alguém experiente, com alguém que possa te indicar que essa mediunidade está eclodindo. Tem que se separar também os casos clínicos, né, os casos
onde você não tem a mediunidade, aquilo ali é uma esquizofrenia, ou então aquilo ali foi uma alucinação. Nós temos que separar essas duas coisas, porque essas duas coisas existem, né? Aliás, foi uma das maiores polêmicas no final do século XIX, porque, na época, Allan Kardec trouxe a codificação espírita, trouxe o espiritismo, e aí as pessoas, como sempre, têm uma tendência muito grande de exagerar na dose e achar que tudo é espírito, e nem tudo é espírito. E aí entrou a ciência dos psis, né, que é a ciência, a psiquiatria, a psicologia, né, e toda a ciência do psi veio provar que muitas coisas provinham da mente, não tinha a ver com entidades espirituais. E ambos os lados radicalizaram, né? Na doutrina espírita, achava-se que tudo era espírito, e no psi achava-se que tudo era proveniente da nossa própria mente, do nosso próprio cérebro até, do próprio hardware, né? Que é exatamente essa máquina que é o cérebro. E depois, com toda a ponderação, principalmente de Camille Flammarion, entre outros ícones, começou-se a perceber que as duas coisas de forma combinando ou combinativas existiam. Existia os fenômenos anímicos, ou então as reações paranormais da própria pessoa, e existia as também mediúnicas, quer dizer, onde os espíritos também se comunicavam. Então, quer dizer, existem as duas coisas, gente. A gente não pode separar. Por exemplo, a parapsicologia tentava o tempo todo explicar o fenômeno pelo lado material, ou então da própria alma do ser humano, tá? Ou da própria mente do ser humano, do pensamento que estimulava determinados aspectos, determinados fenômenos que eles tentavam explicar a todo custo. E aí, por exemplo, aí vem todo o exagero também do lado da parapsicologia, né? O exagero religioso. Tem parapsicólogos que são religiosos e defendem uma tese religiosa. O ícone disso tudo, Padre Quevedo, católico, né? Que naquela época defendia que nada disso é espírito, não existe espírito, né? Não existe comunicação. E ele dizia assim, e eu brinquei muito quando ele desencarnou há uns 2 anos atrás, eu digo, agora ele sabe que existe, né? Porque ele está agora no mundo espiritual e entende, sabe que existe e sabe que eles se comunicam aqui. Mas existem sempre os exageros, tá? Quando você adota uma consciência filosófica, a partir daquele momento você quer colocar aquilo ali como uma única verdade. E não é a única verdade, gente. Nós estamos num mundo extremamente plural, com características tão diversas. A gente não pode afirmar nada, tá certo? Mesmo, pronto, com todas as vezes que eu estou com alguém aqui que se manifesta mediunicamente, a gente sempre estuda o caso. Deixamos sim, porque o animismo é extremamente importante para o processo mediúnico, né? O processo mediúnico, na verdade, surge com o animismo, surge com a manifestação do próprio ser. Então, não tem nada de ruim nisso, tudo é maravilhoso. Para vocês terem ideia, para mim, assim, funciona da seguinte forma, e aí essa explicação eu acho que é uma das mais lúcidas que eu já vi, que é assim, todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Mas, sinceramente, às vezes a paranormalidade surge primeiro e depois surge a mediunidade. Então, existem muitos paranormais que têm características medianímicas, quer dizer, ele tanto tem a parte mediúnica como tem a parte anímica. Tanto coisas que ele faz, vê, sente, são anímicas, que é um exemplo disso, o próprio Chico Xavier. Chico Xavier tinha as duas coisas. Ele tinha a capacidade sensitiva ou paranormal de enxergar o mundo espiritual. Isso é mediunidade? Não, isso é anímico, era dele mesmo. Ele enxergava o mundo espiritual. Tá certo? Se eu não estou sendo intermediário de nada e estou enxergando o mundo espiritual, significa dizer que isso é uma faculdade anímica, é minha, tá certo? Por exemplo, a facilidade de se desdobrar no sono. Eu durmo, me desdobro muito facilmente, vou embora para o plano espiritual, tenho sonhos extremamente lúcidos. Isso é uma faculdade mediúnica ou é uma faculdade anímica? É uma faculdade anímica, faz parte da minha alma. Eu sempre tive isso desde que me entendo por gente. Então, eu sempre tive esses sonhos muito lúcidos,
né? Eu vivo nesses dois mundos e tal. Isso é mediúnico? Não, isso é anímico. Mas eu também tenho percepções do ambiente, sinto os espíritos, tem a parte de psicofonia e tal, e tudo isso é mediúnico, porque eu estou intermediando uma comunicação do mundo dos espíritos. Então, o que é ser médium? Médium é aquilo que está no meio. Allan Kardec propôs esta terminologia. Então, a palavra médium, gente, foi cunhada, vamos dizer, inventada por Allan Kardec. Tá certo? Ah, Wagner, mas a mediunidade já existia? Lógico que existia. A mediunidade existe desde que o homem surgiu na Terra. Mediunidade é a capacidade de transmitir a comunicação dos espíritos, de ser intermediário da comunicação dos espíritos. Então, isso não foi Kardec que inventou, nem o Espiritismo que inventou. Isso existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem surgiu aqui no planeta Terra, que existem as comunicações mediúnicas. Mas a terminologia, quer dizer, a palavra médium, tá certo? Que aqui que está no meio, isso sim foi Allan Kardec que propôs essa terminologia. Tomei um pouco d'água, vocês não estão vendo, eu dei uma pausa aqui, é porque eu fui tomar água para poder molhar a garganta. Assim, médium é um intermediário, aquele que intermedia a comunicação de um espírito com as demais pessoas, tá certo? O que é ser médium, né? Você vê aí tem uma animação bem curiosazinha, né? Bem bonitinha. O médium é o traço de união aos espíritos, para que esses possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Sem o médium, não há comunicação de qualquer natureza que seja. Eu concordo, assim, ipsiliteri, com essa afirmação. Alguns vão dizer que não, na transcomunicação instrumental, os espíritos falam através dos aparelhos eletrônicos sem precisar da intervenção dos médiums. Discordo plenamente. Tem que ter uma energia mediúnica para canalizar isso, tem que ter ectoplasma, tem que ter um fenômeno físico para que eles consigam fazer ou manipular os aparelhos eletrônicos. Isso é uma opinião exclusivamente minha, tá, gente? Eu não estou aqui querendo que ninguém adote essa minha explicação. Eu não sou arrogante ao ponto de achar que a minha verdade é a única verdade. Eu só estou dizendo o que eu penso, o que eu acho, que é a opinião de muitos pesquisadores também. Né? Nós temos aí fenômenos acontecendo em Londres, numa cidadezinha que eu não me recordo o nome agora, nesse momento, onde, como é lá em Londres, alguns experimentos estão sendo feitos e tal, e foram chamados alguns cientistas, onde os mortos estão falando por um rádio, pela televisão e etc. Isso acontece desde a década de 50, tá, gente? O precursor disso tudo foi o Dr. Konstantin Haldiver, um alemão, e vários outros pesquisadores que pesquisaram isso desde a década de 50, tá? E aí agora tem uma cidadezinha na Inglaterra, no interior da Inglaterra, que está sendo assim, foco dessas pesquisas mediúnicas mais ativas, né, da comunicação mais material, da manipulação dos fluidos pelos espíritos. É muito interessante. E aí, a curiosidade todinha, por que é que eu citei isso aí? É que a curiosidade é que, por exemplo, os cientistas chegaram lá, e aí um espírito está falando através de um rádio desses de pilha grandes, sabe? Aquele rádio, não é nem de pilha, aquele rádio grandão de válvulas, né? Rádio antigo, da época lá da década de 50, de 60 e tal. Então, esse radião grande, muito grande de válvulas funcionando e os espíritos chamando a mãe dele, né? O espírito dizendo assim, eu quero falar com a minha mãe, o nome da minha mãe é tal. E aí a pessoa que está ali na frente, tá certo? É o médium, tá? Aquele cara que está ali conversando, dialogando com o espírito através do rádio, é o médium.
E o médico pergunta: quem é a sua mãe? Ele disse: é fulana de tal. Aí o fenômeno ficou assim muito curioso, eles chamaram os cientistas, né, para ver esse fenômeno acontecendo. E aí os cientistas disseram: não, deve ter alguma manipulação, o rádio está pegando algum canal, alguma onda de alguma rádio próxima que está ouvindo, você de alguma forma está transmitindo e a rádio está ouvindo e algum engraçadinho está dizendo, está respondendo aí. Aí ele disse: olha, não é. Aí ele disse: vamos ver se funciona mesmo. Aí o que foi que eles fizeram? Eles tiraram a tomada da energia, né, do ponto de energia lá, do ponto de força energético. Quando eles tiraram a tomada, o espírito continuou falando: eu quero falar com a minha mãe, o nome dela é tal. E aí eles, não satisfeitos, eles abriram o rádio e retiraram as válvulas, né, para dizer assim: não tem possibilidade nenhuma de comunicação. Quando eles tiraram as válvulas, os espíritos continuaram falando, e esse espírito especificamente disse: não adianta tirar a válvula, não adianta tirar a energia, eu quero falar com a minha mãe, o nome dela é tal. Então, veja só, quer dizer, ali tem uma manipulação de fluidos através do próprio médium. O médium está sendo intermediário da comunicação, só que não está saindo pela voz dele, está saindo pelo alto-falante do rádio. Como eles fazem isso, gente? Não sei, tá certo? Por isso que o nome do fenômeno é fenômeno paranormal, que está ao lado da normalidade. Nem é anormal, nem é sobrenatural, tá certo? É um fenômeno paranormal, ao lado da normalidade. É um fenômeno normal que nós não podemos ainda explicar, dizer por que é que acontece. Tá? A eclosão da mediunidade não depende de religião, de idade, de raça ou de sexo. Pode eclodir em qualquer um. Materialista, judeu, evangélico. Eu conheço vários evangélicos, por exemplo, tem pastores evangélicos que são médiuns fabulosos. A gente nem imagina que aquilo ali é mediunidade, e é mediunidade, tá certo? Uns são meio safadosos, né, e tal, e se utiliza dessa mediunidade para poder enrolar o povo, para ganhar dinheiro, e etc e tal. Mas outros são muito honestos, e são muito bons, e ajudam muitas pessoas, e têm um comportamento fantástico, e eles são médiuns, né? Muitas vezes nas religiões, reformadas, né, protestantes, principalmente nessa nova face da religião evangélica, né, que são os neopentecostais e tal, você vê aí fenômenos de retirada dos demônios, expulsão dos demônios, aquilo nada mais é do que uma desobsessão. Só que ali, ele, em vez de estar chamando o espírito e tal, conversando com o espírito, dialogando de uma forma respeitosa, de uma forma equalizada, ele está expulsando com uma biblada, com uma tapa na cara, né, chamando o espírito de demônio, mas o que está ali não é um demônio, é um espírito comum, é um espírito que veio querendo se comunicar, às vezes o marido, a mulher do cara, um irmão, um amigo que desencarnou e que está ali, que como o cara é médium, mas é evangélico, ele foi procurar o pastor e disse: pastor, eu estou com um demônio. E ele não está com demônio, ele está com um espírito do lado dele, querendo se comunicar, e como ele é médium, quer dizer, como ele é intermediário do mundo espiritual, o espírito está querendo se comunicar através dele. Isso acontece na Igreja Católica, no judaísmo, isso acontece com materialistas, com ateus, com pessoas de diversas religiões, em todos os locais do mundo, sempre aconteceu, tá, gente? Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por este fato, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Todos nós temos. É uma sensação, é uma emoção, é um pressentimento. Todo mundo tem isso, gente. Todo mundo tem. Só que uns têm de forma mais evidente, é mais eclosiva a mediunidade, é mais evidente, ela surge com uma força maior e, portanto, é caracterizado o médium aquele que tem essa coisa mais evidente de ver o espírito, de escutar ele falando no pé do ouvido dele, de, sei lá, de psicografar uma mensagem, que é uma mensagem vinda dos espíritos, e etc e tal. Pode-se dizer, pois, que todo mundo é mais ou menos médium, tá? Então, de certa forma, todos são médiums. Wagner, mas eu nunca senti nada dessa coisa de espírito que tu fala tanto e tal. Eu digo: você já se concentrou? Não.
Você vive e você estuda sobre isso? Não. Como é que você vive? Ah, não, eu vivo bebendo, brincando, farrando, não sei o quê. Lógico, você não está sintonizado com o mundo espiritual. Você está querendo viver o mundo material. Mas, vez por outra, esses que querem viver o mundo material de forma muito ativa, e eu sou um exemplo vivo disso, sofre as consequências de ser médium. Por quê? Porque os espíritos se aproveitam e fazem você fazer coisas materiais que vão te ridicularizar, te deixar mal. Muitas vezes você se sente mal, muitas vezes você até se mata, né? Porque você está assim, você não está tendo contato direto, você não sabe que aquilo ali é um espírito que está influenciando você. E gente, eu não estou aqui colocando a culpa nos espíritos. Na live de sexta-feira mesmo eu falei, né? Quem é responsável pelas minhas dores? Responsável pelas minhas dores sou eu mesmo. Eu é que abro o campo para que determinadas mentes extracorpóreas cheguem junto, quer dizer, mentes que vêm de fora, mentes que são mentes de entidades espirituais, cheguem de fora e influenciem a minha vida e me façam repetir coisas ridículas, coisas que não existem. Percebe? Então, na realidade, é assim. Lógico, tem a minha participação em tudo. Por exemplo, quando o camarada é muito materialista e que vive envolvido com determinadas coisas, com drogas, com sexo exagerado, sem limite, e etc. e tal, ele vai receber a influência dos espíritos e, consequentemente, vai ter muito sofrimento nesse processo. Por quê? Porque não admite, acha que não é aquilo. Eu conheço várias pessoas que negam o tempo todo. Não, Wagner, porque eu tenho medo de espíritos. Eu digo, olha, tendo medo ou não tendo medo, ele está do teu lado. Né? Tendo medo, não tendo medo, você está tendo uma eclosão da mediunidade, da sua mediunidade. Tendo ou não tendo medo, ele entra na sua casa. Né? Muita gente diz assim, não, Wagner, olha, isso é uma das coisas mais interessantes do processo de desenvolvimento mediúnico, de se você deve ou não deve desenvolver. Primeiro é uma pretensão do tamanho de um bonde nossa, né? Desenvolver, eu gostaria de colocar aqui a palavra assim, educar. Por que não educar a sua mediunidade? Por que não estudar a sua mediunidade? E o que é educar a mediunidade? É saber que tem um potencial e saber dominar essas energias, dominar aspas, tá, gente? Aspas. Dominar, quando eu digo dominar, é saber que ela existe, ter controle sobre ela, determinado ponto ou determinado grau de controle, saber que aquilo ali não vai te matar, que aquela sensação ruim, que aquela dor que você sentiu não é uma dor física, é alguma coisa que o espírito que está do teu lado está com ela e, portanto, está reverberando, está repercutindo em você, tá certo? E você sente essa emoção, uma tristeza muito grande, não é tua. Pô, você vinha alegre, já muda a tua característica totalmente, né? E muitos colocam isso como uma bipolaridade. A maioria dos casos de bipolaridade não são bipolaridades, são influências espirituais. O espírito vem, ou então de um espírito só, ou de vários espíritos, influenciam a tua vida, né? Várias características, como, por exemplo, características de esquizofrenia, como mania persecutória, ver pessoas e etc e tal, ter ilusões, são ilusões mediúnicas, não são ilusões provenientes da esquizofrenia. Então, significa dizer que muitas vezes é dessa forma que acontece e as pessoas não sabem identificar isso de uma forma completa e terminam tomando remédios e etc e tal. E eu não estou dizendo aqui que o remédio é ruim, tá? Em determinados casos, o meu mesmo foi muito importante para poder sair da minha depressão, para vencer o meu alcoolismo, para vencer tudo isso, para me equilibrar, para eu voltar a ser uma pessoa normal. Eu precisei de remédio, sim, eu recomendo sim, que visite os médicos, sim, que a parte material é fundamental nesse processo. Mas, lógico, depois você se liberta disso tudo, porque você começa exatamente a entender que o teu processo é mediúnico e não um processo material. Aí o próprio médico vai desmamando, vai tirando o remédio e você vai ter novamente toda a lucidez que você precisa para poder tocar a sua mediunidade. Tá certo? Prestar auxílio aos espíritos sofredores e servir como intérprete dos bons espíritos, trazendo mensagens de consolo e orientação. Essa é uma das funções do médium. Servirem-se de sua faculdade somente para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Então, a mediunidade é feita para isso. Então, se você educa ela, você trabalha esses potenciais. Cumprir sua missão com responsabilidade e, muitas vezes, com sacrifício próprio. Porque é verdadeiramente um sacrifício, gente. Ser médium. Um outro dia, uma senhora
isso faz mais ou menos um ano já, mais de um ano, eu acho, que a senhora chegou para mim e disse, eu estou muito chateada e triste porque eu não sou médium. Eu digo, dê graças a Deus, porque a senhora não tem a mediunidade de forma eclosiva, né? A senhora não sente da forma como os outros sentem. Graças a Deus, né, que a senhora não tem essa mediunidade tão, sei lá, tão evidente. Mediunidade todos nós temos, como eu já disse, que o próprio Kardec definiu, que todos somos mais ou menos médiuns, tá certo? Mas, no caso dessa senhora, não. E ela veio reclamar. Eu digo, olha, a senhora não sabe o sofrimento que é, principalmente no começo. Depois dá uma grande satisfação de poder ser o emissário da comunicação dos espíritos, né? Aquele intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. É muito bom, é muito gostoso a gente servir de elo de comunicação entre os dois mundos. Ter a consciência de que sua mediunidade é, acima de tudo, uma oportunidade de crescimento. Aí muitas pessoas devo desenvolver minha mediunidade. Lógico, você tem um livre-arbítrio para desenvolver ou não desenvolver, gente. Isso é uma coisa muito de cada um vai decidir se quer ou se não quer desenvolver, se quer ou não quer trabalhar com a sua mediunidade, mas é aquela história, é uma coisa positiva, que você pode se dar muito bem, que você pode se sentir muito bem, quando você desenvolve, quando você estuda, quando você pratica a mediunidade, naturalmente você sabe controlar as suas energias, e aí, assim, Wagner, e eu tenho que estar numa casa espírita para poder estudar a mediunidade? Não, você pode estudar a sua mediunidade na sua casa, né? Você pode ler, e aí a gente indica aí, o livro dos médiuns, né? Os vários livros de comunicação mediúnica, leia os livros psicografados, os romances, para entender como funciona a mediunidade desses médiuns fantásticos que tem por aí espalhado, hoje em dia esses contemporâneos, como Vanderlei Oliveira, o Robson Pinheiro, e vários outros, né, que são maravilhosos, né, que trazem assim, mensagens e informações do mundo espiritual, que nos engrandece, que nos enaltece, e você pode ser um desses. Aliás, é muito interessante, aqui no Nordeste nós temos assim, a síndrome do cachorro vira-lata, não sei se vocês já perceberam isso. Assim, médium, já notaram que, assim, médiuns de psicografia do Nordeste são pouquíssimos, são raríssimos. Sabe o que é isso? É aquela coisa, a gente se acha incapaz. Todo médium vem do sudeste do país, do sul do país, mas a gente aqui tem pouquíssimos médiuns. Eu acho que o único a se destacar assim, com mais força é Divaldo Pereira Franco. O restante, sei lá, parece que não ousa sei lá, psicografar um livro, dizer alguma coisa, porque tem que andar dentro dos padrões da Federação Espírita. Gente, sei lá, a gente precisa, tá certo, ter humildade, lógico, nós precisamos ser humildes, mas precisamos, se por acaso os espíritos nos convocaram para a missão de escrever um livro, para a missão de psicografar alguma mensagem e tal, por que não, né? Vamos fazer isso, lógico, estudando essa mediunidade, tendo cuidado para não mistificar, para não colocar coisas que não tem nada a ver. Fluidos, né? Com seus pensamentos e sentimentos habituais, o espírito encarnado ou não influi sobre os fluidos do seu perispírito e lhes dá características próprias. Como está sempre emanando esses fluidos, eles o envolvem e o acompanham em todos os seus movimentos. Então, mais um motivo para a gente estudar a mediunidade, desenvolver e entender o que está acontecendo conosco. Tudo que nós pensamos, toda a estrutura dos pensamentos e sentimentos habituais, farão com que os espíritos utilizem os nossos fluidos, para o bem e para o mal, gente. Então, você tem aqui, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Então, todas as vezes que eu utilizo minha vontade, meu pensamento, eu consigo dar a chance dos espíritos agirem através de mim. A vontade é a força propulsora do fluido, como do choque é a causa vibrante do ar e propulsora das ondas sonoras. Todo e qualquer pensamento emite fluidos e vibrações. Então, é por isso que é tão importante a gente desenvolver a mediunidade, a gente estudar a mediunidade, a gente educar a mediunidade, porque ela precisa ser educada. Por quê? Porque quando a gente deixa isso frouxo,
quando a gente deixa isso ao Deus dará, né? Toda e qualquer mente vazia ou mente estruturada no mal pode invadir a nossa mente, tá? Pode tomar conta de nós, tá? E, gente, quando ele fala assim, quando Kardec fala espírito encarnado ou desencarnado, é porque é uma grande verdade. Às vezes existe a obsessão de vivo para vivo, tá certo? De encarnado para encarnado. Quer dizer, é alguma pessoa que tem uma força de pensamento maior e você que é suscetível à influenciação, você recebe essa informação e você começa a agir como o outro. Quantas pessoas não tem por aí que repetem a mesma coisa que o outro faz, né? Que é dominado pelo outro, né? São mulheres que são dominadas pelo marido, marido pela mulher, amigo com amiga, amiga com amiga, que toma conta da vida do outro. Isso é uma obsessão, e isso é influência, é porque o meu pensamento é um pensamento passivo, eu não reajo, eu deixo que as coisas aconteçam na minha vida, da mesma forma como existe de uma pessoa encarnada para uma pessoa encarnada, quer dizer, de vivo para vivo, existe o desencarnado também que influencia em nossas vidas. E existe a minha própria auto-influenciação. Se eu sou uma pessoa pessimista, triste, etc e tal, eu primeiro me auto-influencio e rompo a minha tela búdica, rompo a minha proteção espiritual. E aí essas entidades espirituais começam a influenciar na minha vida também. Então é tão importante a gente entender tudo isso. Veja, compreendendo que existe isso, eu posso controlar tudo isso, eu posso dominar tudo isso, eu posso equalizar esse processo e posso me beneficiar com isso. Mas não é beneficiar financeiramente, gente, é me beneficiar em termos de bem-estar. Quer dizer, eu posso ter um bem-estar enorme utilizando a minha mediunidade para o bem, fazendo com que as minhas vibrações sejam sempre elevadas. Os fluidos, André Luiz define o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação, que também é chamado de prana, tá? Prana do hindu. Tá? No hinduísmo, eles utilizam a palavra prana, mas é o mesmo fluido cósmico universal. Esses fluidos permeiam a nossa vida, faz com que nossas vidas sejam o que é. Tá? É através do fluido cósmico universal que todas as coisas do universo se movimentam e têm vida. O universo equivaleria a um todo de forças dinâmicas a expressar o pensamento do Criador. O perispírito, o corpo fluídico da alma, que é o terceiro corpo, nós temos o corpo físico, o duplo etérico, até da onde surgem as emanações do ectoplasma e tal, e toda essa estrutura animal magnética, tá certo? Nós temos o perispírito, que é o terceiro corpo, e esse perispírito, ele é o veículo de transmissão do pensamento junto com o mental inferior, tá certo? Que é o próximo corpo. Os fluidos espirituais têm ação sobre a matéria, como o ar é veículo do som. Então, você tem aí as ondas e percepções, que são, como são as ondas, como se comportam. Eu estou explicando tudo isso a vocês, gente, essas energias e todo esse padrão, para que vocês entendam a importância de entendermos a mediunidade e o quão profundo é estudar a mediunidade, que não é só entrar numa reunião mediúnica que deixa de dar passividade aos espíritos que vêm falar através de você, que não é só entrar numa reunião mediúnica e psicografar, que não é só ver, que não é só falar e conversar com o espírito, é entender como funciona o mecanismo ou os mecanismos da mediunidade, tá certo? É assim que funciona. Eu preciso entender como funciona toda essa estrutura, como funciona o plano espiritual, de forma muito resumida, viu, gente? Que nós não temos a ciência completa do mundo espiritual. Só para você ter uma ideia, um outro dia eu vi um comentário de um médium, não sei se foi o próprio Robson Pinheiro, que falou que nós temos um conhecimento de apenas 1% do mundo espiritual. 99% nós não temos conhecimento nenhum. Mas esse 1%, se nós soubermos um pouco dele, tá certo? Se nós soubermos desse 1% aí, pelo menos uns 50%, já dá para trabalhar bem demais, tá? Dá para se sentir bem, dá para dominar essa energia que está em nós, dá para trabalhar isso tudo, dá para ajudar outras pessoas
através desse pensamento e dessa vibração. Então, ele fala aqui, ondas e percepções, que são, como se comportam. As ondas são oscilações eletromagnéticas, diferenciam-se em comprimento e distância, em vibração mais rápida ou menos rápida. Tá? As ondas criam efeitos psíquicos de acordo com o estado mental de cada criatura, gente. Então, você tem aí um infravermelho e tem as várias ondas. Por exemplo, as dimensões do pensamento e as dimensões vibracionais. Por isso que quando um médium vai para o plano espiritual desdobrado, um vê uma coisa, o outro vê outra. Porque um está numa dimensão do pensamento, numa dimensão vibracional, e o outro está numa outra vibração completamente diferente. Quando em vigília, que recebem as influências dos espíritos, nós temos no centro do nosso cérebro, inclusive quem fala muito bem sobre isso, e eu recomendo, é Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Dr. Pineal, chamado Dr. Pineal. Assistam a palestra do Dr. Sérgio, o Dr. Sérgio é fenomenal, fabuloso. Então, eu recomendo a palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é maravilhoso. E aí, Dr. Sérgio estudou por muitos anos a glândula pineal, e ele diz que essa glândula pineal, que está no centro do nosso cérebro, é do tamanho do caroço do feijão, tá certo? Ele vem nos médios com uma coisa chamada cristais de apatita, que é um atrativo, ou tipo uma antena que capta o magnetismo das vibrações magnéticas, essas ondas de Hertz. Tá? E aí os espíritos emitem isso através do pensamento, nós atraímos eles pelo pensamento bom ou ruim, o pensamento de ódio, de prazer, ou o pensamento de benevolência, de caridade, de amor e tal. Todos esses pensamentos são frequências que vibram e que atraem espíritos positivos ou negativos. E eu preciso entender como funcionam essas frequências. É aí onde está exatamente o estudo da tua própria faculdade mediúnica, e a importância de estudar essa mediunidade que você possui e que você não pode se negar a tê-la, porque você já a tem, não tem como mudar isso na sua vida. Exemplo, o som, os raios-x das antenas, né? O campo magnético associado ao campo elétrico, né? Foi descoberto por Maxwell em 1869, criador da teoria da eletromagnética. Né? Em 1887, ele falou sobre exatamente essa questão dos hertz, as frequências que nós recebemos. Nós temos na nossa cabeça, gente, todo médium tem, aliás, todas as pessoas têm, mas o médium tem muito mais, tipo uma antena que capta, que atrai as energias e essas frequências. Nós somos tipo, aí você pode ver aí, tá certo? Eu coloquei aqui um rádiozinho, nós somos um rádio, e a nossa mente é como se fosse essa antena que capta e é transmitida para o rádio. Só para você ter uma ideia, né? A percepção do som pelas pessoas, por exemplo, é de 15 mil vibrações por segundo. Já de um cão, por isso que o cão ele é naturalmente um paranormal, ele não é um médium, mas ele é um paranormal, ele escuta as vibrações em 40 mil vibrações por segundo. Por isso que muitas vezes, quando os espíritos aparecem, o cachorrinho, o gatinho, né, ele fica assim, ó, olhando para você. Eles notam, eles percebem o plano espiritual. É fantástico, isso é uma grande descoberta e é uma coisa maravilhosa. De conformidade com as leis transcendentais, diz Dan Matiz, que regem o mundo mental, a qualidade do pensamento determina-lhe a cor, a natureza do pensamento compõe-lhe a forma, e a precisão do pensamento determina-lhe a configuração exata. Quer dizer, você é ajustado quando você estuda a mediunidade, quando você aprende sobre ela, você ajusta todos os padrões para receber as comunicações certas, para ajudar as outras pessoas, para curar, para transmitir uma mensagem através da psicografia, etc, etc, etc. A fotografia e o pensamento, né? Do pensamento. Os fluidos são veículos do pensamento. Em tais fluidos, há ondas e raios de pensamentos, os quais se cruzam sem se confundir. O pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como um espelho. Tanto é que quando nós pensamos mal, vibramos mal e tal, nós captamos essas energias começam a se adensar no nosso corpo
perispiritual, depois passa para o nosso duplo etérico, que se transforma ou plasma em doenças. Da mesma forma, quando eu penso coisas positivas, coisas do bem, coisas maravilhosas e tal, eu transfiro também para o meu duplo etérico, que transfere para o corpo, e nós temos saúde, bem-estar, nos sentimos bem, nos sentimos conectados com essa espiritualidade maior, maravilhosa. É isso que eu digo, poxa, quando eu estudo, estudar ou não estudar? Desenvolver ou não desenvolver? Educar ou não educar a nossa mediunidade? Tem dúvida alguma sobre isso agora? Poxa, tem muitas características que eu preciso conhecer para poder dominar essa minha faculdade, que é maravilhosa, que foi dada por Deus, que foi escolhida por mim no plano espiritual, junto com os amigos espirituais, às vezes escolhidas, às vezes impostas, para que eu viva ela aqui e consiga evoluir de forma mais efetiva. Os pensamentos são muito velozes, são frequências de alta vibração. Vespas e abelhas tropicais atingem um voo na velocidade de 72 km por hora. Uma borboleta monarca americana da América do Norte percorreu 3.010 km em seu voo migratório. A velocidade da luz é 300 mil metros por segundo, do som 340 metros por segundo. Só que a do pensamento é maior ainda. Nós temos o pensamento vibra e é fotografado em nossa alma, no nosso mata-borrão do corpo, também com uma velocidade muito maior. A fotografia do pensamento, basta o espírito pensar tal ou qual coisa, de tal ou qual produzirá. Pelo pensamento e pela vontade, os espíritos modificam os fluidos em várias direções, ou os combinam ou os dispersam. Podem formar formas com diversas aparências. É um grande laboratório da vida espiritual. Pode apresentar-se com roupas de época em que viveram, ou outros sinais exteriores, membros amputados, cicatrizes, enfermidades, etc. É o seu pensamento que entra em contato com a época e seu perispírito toma aquela forma. Se o pensamento cessa, essas formas desaparecem. É interessante porque aqui nós temos alguns médiuns que são videntes e eles veem os espíritos muitas vezes, sabe, sangrando, sem um membro, ou então com roupas de época, por exemplo, nós temos aqui um espírito, que é um espírito de um indiano, o Raj, e ele aparece com toda a paramentagem indiana, né, aquela paramentagem hindu, né, com aquelas roupas características da Índia. É muito interessante e as pessoas relatam isso. Por exemplo, o nosso médico espiritual aqui, que sempre vem, Dr. Eric, ele aparece de roupa branca, a característica do corpo físico dele alto, loiro, dos olhos azuis, e etc. Quer dizer, são características que são plasmadas pelo pensamento do espírito e também pela influência psíquica do médium, tá certo? Imagens fluídicas. A manutenção constante dos nossos pensamentos numa imagem ou num sentimento acaba provocando atitudes condicionadas a que chamamos reflexos mentais. O espírito pode criar fluidicamente pelo pensamento os objetos dos quais tinha hábito de se servir quando vivente, quando estava no corpo. Ouro, armas, cigarro, bebida. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre os Exus, que os Exus aparecem com charuto, e às vezes o próprio médium reproduz isso, é porque o próprio espírito reproduz isso vibratoriamente. Não é preciso conhecer isso, gente? Porque muitas vezes a gente está aqui e nós sentimos um perfume de flores no ar, né? Outras vezes nós sentimos, quando chega o preto velho, quando chega algum Exu, alguma entidade e tal, que utiliza determinados artigos, né? Nós sentimos o cheiro da fumaça, o cheiro do fumo, o cheiro sabe? Então, quer dizer, são características que os espíritos terminam influenciando. Ontem, brincando, eu disse assim, espírito não tem beiço, né? Mas pode movimentar exatamente os fluidos para que o movimento do ar se dê também. Então, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, nós temos aí Yansan, né, que ela é a rainha das tempestades e dos ventos, e ela faz a ventania ocorrer. É engraçado que quando nós nos conectamos com essa energia, os espíritos, né, que são
promovedores dessa energia de Yansan, faz com que vente no ambiente. É uma coisa impressionante, porque é muito curioso isso e muito bonito também. Mas eu não preciso entender isso, eu preciso, gente, eu preciso conhecer tudo isso, eu preciso educar essa minha mediunidade, essa minha faculdade mediúnica, tá certo? No plano espiritual, não há como criar máscaras ou esquivar-se se somos reconhecidos pela nossa imagem fluídica, irradiada pelo nosso perispírito. Tal imagem é decorrente de nossos atos e pensamentos durante a experiência corpórea. Gente, é interessante que muitas vezes o espírito, quando reencarna, ele se esconde no corpo de carne, tá certo? Ele se esconde mesmo, por um determinado tempo. Uns não conseguem se esconder. Como se esconder? Porque, por exemplo, como é obliterado, como é retirado dele o pensamento ou a lembrança das outras encarnações do que eles fizeram, então eles perdem tipo uma identidade vibratória temporariamente. Mas quando eles começam do 8º ano em diante a recuperar ou a concretizar a sua encarnação, acontece um fenômeno fabuloso, que é que os espíritos começam a, de novo, ter a mesma característica, podendo atrair entidades do bem ou do mal. Por quê? Porque a partir do momento em que eu começo a novamente pensar, eu crio em mim, tá certo? Uma imagem fluídica e uma identidade. Então, o espírito pode estar do outro lado do mundo, ele capta a nossa vibração espiritual. Por exemplo, se eu fui uma pessoa que matou muito, que odiou muito em uma outra encarnação, e eu trago essa identidade psíquica para a atualidade, ou então depois que eu fico adulto, né? Ou então até criança ainda, eu tenho essa característica muito forte e não me esqueci, eu sou atraído pelo espírito. Como é que um espírito conhece uma pessoa que está já reencarnada, com um corpo diferente e tal, está escondido ali? Através do pensamento, através da vibração. Vocês acham que vocês não devem conhecer isso? Ou vocês precisam conhecer isso urgentemente para poder tratar isso tudo, para poder lidar com isso tudo, para poder se educar a respeito disso tudo? Então, gente, só fazendo novamente essa percepção, né, de se você deve estudar ou não, né, eu acho, e aí eu não vou colocar nem a palavra eu acho, eu vou colocar a palavra eu tenho certeza absoluta de que você deve sim estudar a mediunidade, você deve sim educar a sua mediunidade. Procura uma casa séria, procura um espaço bacana, legal, para que você estude bem, se interesse, estude cada vez mais a tua mediunidade, perceba mais e mais esse teu dom fantástico, fabuloso, que é o dom mediúnico, para que você saiba lidar com essas energias da forma mais plena e mais completa, para que você não se sinta mal por conta da tua mediunidade, ao contrário, que você se sinta bem, que você se sinta renovado, que você se sinta com a tua potencialidade mediúnica a todo vapor, e que você possa um dia ajudar outras pessoas e cumprir com a tua missão, que a tua missão foi exatamente para isso, para vir para ajudar, para auxiliar e para desenvolver e evoluir no processo evolucionista aqui na Terra. Quer dizer, todos nós viemos com uma missão, todos nós temos essa missão muito bem concretizada, que saibamos aproveitar essa missão da forma mais completa possível. Tá, gente? Então, um beijo no coração de vocês, paz e luz, tudo de bom, tá? Que vocês estejam plenos, bem, e que a semana seja fantástica para todo mundo. E todo mundo consiga realmente os seus intentos, e caso sintam-se mal, alguma coisa aconteça, em relação à sua mediunidade, procure uma casa para estudar, tá? Vocês podem entrar em contato comigo também, se tiverem alguma dúvida, no 81998146555, tá? Beijo no coração, tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau.